Olá, que bom estarmos de volta. Começamos agora o programa As Coisas da Vida e do Espírito. E já iniciamos com a leitura do livro do mesmo título, no capítulo 8, Em tudo dai graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de oportunidades. Obrigado por eu ter que chamar de irmão, de irmã, amigo, amiga, filho, filha, de amor, enquanto sei que há os que se encontram nesta vida, desesperançosos debaixo do viaduto, que estão em hospitais sem uma companhia, os que não sabem rir e outras tantas situações desfavoráveis. Ajuda-nos, Senhor, a servir, a aprender a amar e que possamos minorar a dor de cada um destes que nada tem. Se entendermos que a vida é somente do nascimento no berço, ou seja, no interior do útero, e tem seu fim no túmulo, não compreenderemos a justiça divina nem os porquês, que nos são bastante peculiares, tais como: por que uma criança morre com tão pouca idade? Por que algumas criaturas nascem aleijadas? Por que uns nascem tão pobres e outros nascem em berços de ouro? Por que em um acidente tão dramático não tem nenhum ferido gravemente e um que cai de um telhado de uma casa fica acamado por meses e depois vem a óbito? Nosso entendimento sobre estas respostas irão ter respaldo com os nossos esforços de estudo no Evangelho de Jesus e nos livros doutrinários que tratam dos assuntos da multiplicidade das existências. Olhai para os que estão à sua volta, que se encontram num estado de miserabilidade, numa situação de penúria, e você irá começar a entender o significado da frase: em tudo dai graça. Não devemos reclamar de nada, pois devemos entender que Deus é justo e bom e que Jesus nos tem em seu aprisco. Somos as ovelhas bem conduzidas pelo bom pastor. Temos força e coragem, hoje e sempre. No último programa, nós falávamos das relações interpessoais e, ao final do programa, falamos sobre o sexo descompromissado, os sexos casuais, daqueles encontros nas festividades, nas baladas. E queremos falar hoje da concepção, quer seja de uma forma ou de outra, na balada, na festa, essa casualidade em que a mulher vai engravidar, vai ficar gestante. No Livro dos Espíritos, da pergunta 349 a 355, nós vamos compreender como se dá o nascimento, a relação do espírito com a matéria. Nós já sabemos de que para essa concepção, a junção do espermatozoide com o óvulo, e que depois dessa fecundação, dessa concepção, passa a ter o nome de ovo ou de zigoto, e daí para frente há uma multiplicidade de células, uma multiplicação fantástica de células dentro do organismo feminino, dentro do útero. Mas e a relação com o espírito? Como se dá? Existe um departamento de auxílio à reencarnação. Porque, se a gente pensar, aonde mora o espírito? Qual é a diferença de espírito e alma? O Livro dos Espíritos esclarece: a alma é o espírito que está encarnado. E o que é o espírito? O espírito é aquele que está fora do corpo.
residindo na estratosfera, em outras camadas do mundo, no mundo invisível. Esse departamento de auxílio à reencarnação, os espíritos que estão com o propósito para reencarnar, querem voltar para se aprimorar, resgatar-se, resgatar a si mesmo daquilo que é necessário para o seu progresso. Então são auxiliados por essa pleiade de espíritos superiores que vão nos ajudar a voltar ao corpo de carne. Tudo o que nós somos em espírito, nós vamos trazer de volta. Mas essas nossas quantidades de lembranças, nós iremos diminuir conforme vai acontecendo esse auxílio na espiritualidade, para que nós possamos nos ligar ao corpo material. Nós vamos esquecendo aos poucos essas memórias, quem nós fomos, o que nós fizemos em vidas passadas. Isso é bastante providencial. É bem verdade que se nós estivermos num estágio superior, que os espíritos superiores não necessitam desse esquecimento, mas todos nós auxiliamos no processo da reencarnação. O espírito vai energizando-se em relação àquela pequena porção de células que estão se formando. O espírito já vai se ligando energeticamente e vai auxiliando na formação do ser, com as suas características, com aquilo que já está pré-programado com a espiritualidade que auxilia a reencarnação. E a mãe tem a decisão de dar continuidade neste processo, até mesmo por um processo mental. E a criança, o feto, quando vai crescendo, vai se formando, os primeiros órgãos internos, depois parte do corpo, as mãos, os pés, vão se formando, e a mãe vai modificando o organismo e vai mentalizando com isso, vai fortalecendo esta relação. A criança que está se formando quer muito nascer. E é muito importante essa organização entre mãe e filho nesta formação. Há vários tipos de espírito nessa proposta de reencarnar. E por que a gente observa na ultrassom, nas investigações intrauterinas, esse movimento, e até mesmo externo percebe os movimentos do feto, do embrião? Ele está atento ao que está se formando. O espírito vai observando e vai percebendo a matriz, o que está sendo passado para dentro desse organismo. E quem será o meu pai? Como será a minha mãe? Como que será esse mundo externo? Porque, como nós dissemos, vai criando o esquecimento e o ser vai se preparando para conhecer esse mundo novo, embora já tenha estado aqui outras vezes, mas num primeiro momento é um mundo novo. Vamos ver no Livro dos Espíritos, o retorno da vida corpórea, no capítulo 3º, a pergunta 149
E eu vou ler perguntas e respostas seguidas, a união da alma ao corpo, pergunta 344, em que momento a alma se une ao corpo, pergunta Allan Kardec, aos benfeitores da espiritualidade. E assim obtém a resposta. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa de seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, citei antes determinados processos mais detalhado, com uma formação menor, mas aqui a gente já viu um avanço. Como que vai nascer? E quando que é que solta esse grito, para que possa dizer, estou aqui, estou de volta no mundo entre vocês mais uma vez. Mas vamos continuar com essas leituras nas perguntas e respostas de 345 a 354, mas daqui a pouco a gente volta em instantes. Se é um breve intervalo, já estaremos de volta. Poeira Sat, vendas e instalações. A parabólica analógica e digital Banda C vai ficar sem sinal. Adquira já sua parabólica com mais qualidade HD Banda KU. E para você que mora na zona rural, vendemos e instalamos internet 4G. Trabalhamos também com antena local e suporte para TV. Poeira Sat, atendemos pelo WhatsApp 65 9988 3042. Internet não é somente um número grande de um valor atrativo. É muito mais do que isto. É respeito pelo consumidor. É realmente entregar algo verdadeiro e que de fato funcione. Internet, além de lazer, é educação, trabalho, saúde e relacionamento. Você sabe o quanto a internet é importante para você. E a empresa que você deseja contratar, ela sabe? Titânia Telecom, conectando você com muito respeito. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros na mais
Natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Olá, já estamos de volta. Vamos dar continuidade na leitura do Livro dos Espíritos, nessa união da alma com o corpo, conforme nós estávamos comentando antes do intervalo a respeito dessa concepção. Pergunta de número 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? E a resposta vem em seguida. A união é definitiva no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vinga. Ou seja, fez uma programação e está predisposto a vir, e houve a concepção, o encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? A formação do corpo, o espírito começa a se ligar, mas mediante o compromisso que fez, as provas que se admitiu passar, mas respeitando o livre-arbítrio, se esse se arrepende, acha que não suportará a prova, que ainda não chegou a hora, ele pode dar passos atrás e não querer reencarnar. Sua vontade é respeitada. Pergunta seguinte, Allan Kardec pergunta: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? E os benfeitores respondem: escolhe outro corpo para nascer. Na 346A, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E os benfeitores da espiritualidade respondem: as imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. Em seguida, na pergunta 347, qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascidos? Responde: o ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. Porque essa consciência ela foi mitigada. Lembra que falamos ainda há pouco. O processo de ajuda que vai diminuindo a consciência, vai caindo um esquecimento. Pergunta seguinte, 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? E responde os benfeitores: às vezes sabe, mas se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Em seguida, 349. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Os benfeitores respondem: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. Ou seja, havendo essa interrupção, só se tiver havido essa escolha, caso contrário, o espírito terá que refazer este processo com
os benfeitores da espiritualidade para fazer uma nova programação para voltar a ocupar aquele corpo em formação. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? E os benfeitores respondem: queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que se tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. Isso é já reencarnado e já com um desenvolvimento humano, já tem já um tempo já de vida aqui entre nós. Pergunta seguinte: no intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? E os benfeitores da espiritualidade respondem: mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. Bastante interessante a pergunta e a resposta, que nos dá essa orientação final, aquilo que nós estávamos comentando anterior às leituras das perguntas e das respostas, porque entre a concepção e o nascimento, essa preparação para chegarmos aqui, o nosso desenvolvimento, mas que depois a gente começa a lembrar das coisas. E essas lembranças, elas podem demorar bastante tempo, bastante anos, e a gente pode lembrar de algumas coisas só quando adulto, mas elas podem vir também recente. Depende da preparação. Quantas às vezes a gente vê até em filmes, vê nesses vídeos, crianças de 3 anos de idade tocando brilhantemente piano, Mozart, Beethoven, Chopin, tocando com a desenvoltura. Aí, às vezes, até aqueles comentários: nossa, que prodígio, como que pode com apenas 3 anos de idade estar tocando piano? Não, já tocava piano há 30, 40 anos, 100 anos atrás, já era exímio musicista. É que aflorou recentemente o processo de reencarnação. Com 3 anos de idade já tinha aflorado as lembranças, já sabia que tinha conhecimento das notas musicais e tinha todo um desenvolvimento das mãos, do ouvido, de todo esse processo para poder ser um exímio pianista. E assim com outras funções, com outras coisas. Tem essas criaturas que são chamadas prodígio, mas que na verdade elas vêm com a lembrança bem aflorada das reencarnações passadas. Pergunta 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. Para ele é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos.
As ideias lhe voltam pouco a pouco como um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera, conforme nós falamos. 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? Responde os benfeitores. O espírito que o vai animar existe de certo modo fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá possuir. Isso é fantástico. São as energias, os campos energéticos, o que o espírito vai se ligando àquela formação da matéria através de energia, vai auxiliando ao corpo da mãe a produzir aquele corpo. Isso é mostrado por slides, por desenhos, nos dá uma noção mais ampla de como que é esse campo energético que vai se transferindo essas energias. Na pergunta 354, como se explica a vida intrauterina? Responde os benfeitores. É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Átomos, células, moléculas, nós vamos nos formando dentro deste processo natural, em que há comum acordo entre o reencarnante e aquela que lhe auxilia no processo de reencarnação, a sua mãe. Por fim, a pergunta de número 355. Haverá, como revela a ciência, criança que já no seio materno não são viáveis? Com que finalidade isso ocorre? Responde os benfeitores. Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. Toda uma providência divina. A oportunidade que nós temos de vir de aprender. Nós estamos habitando o planeta de provas e expiações. Espiar, ver para fora, experimentar as provas. Quando Jesus, no seu Evangelho, diz de que bem-aventurados os aflitos. Nós, os aflitos que passamos por essas provas, pelas provas que temos que passar, pelas expiações que trazemos de vidas passadas, mas também pelas aflições que nós criamos na vida de hoje. Que a gente possa estar atento a estes questionamentos, a nossa vida dada por Deus, que a gente possa procurar saber cada vez mais, que possamos mergulhar no mar das letras, que possamos conhecer o Evangelho de Jesus e praticá-lo, para adquirirmos o progresso espiritual que nos levará ao reino dos céus. Fiquem todos com Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Muita paz. Até o próximo programa.